vocês, tá? Passa aí esse vídeo, alemão. Tá no ar o Tela Brasil. Gente, olha só, meu primeiro unboxing. Olha, e é do quê? Do Tela Brasil, o streaming de filmes brasileiros que o presidente Lula lançou. Tô sabendo que a galera tá chamando de Lulaflix. Vocês, tá? Passa aí esse vídeo, alemão. Tá no ar o Tela Brasil. Gente, olha só, meu primeiro unboxing. Olha, e é do quê? Do Tela Brasil, o streaming de filmes brasileiros que o presidente Lula lançou. Tô sabendo que a galera tá chamando de Lulaflix. É isso mesmo. São mais de 500 títulos de filmes, séries, documentários, programas da EBC, como Sem Censura, o Samba da Gamboa, da nossa querida Tereza Cristina, que fez por último, muito maravilhosa, Diogo Nogueira, enfim. E sabe o que mais que tem? Tem muita programação para criançada. E vamos ver o que tem aqui dentro? Obviamente tem pipoca, tem baldinho para pipoca, Tela Brasil, nossa claquete. E a mantinha, né? Estamos no inverno, mantinha para você maratonar e se divertir aí. Para acessar é super fácil, gente, olha lá. telabrasil.cultura.gov.br, tá? Você vai usar o seu login do GovBR e vai se divertir com esses títulos maravilhosos brasileiros que temos lá. Aproveite muito. É Fela Brasil, né? Você já assistiu alguma coisa Eu lá? não sei, só vai pelo computador, né? Então você tem um baldinho de pipoca, uma pipoca doce desse tamanhinho, e a mantinha para você ver no computador. Eu nunca vi ninguém no computador de mantinha. Tem baldinho, e o baldinho? Ah, eu adorei o baldinho. Você gostou do baldinho? Tem baldinho, a Bate a coquete. língua nos dentes, baldinho. Baldinho. Eu peguei essa daí também. E a galera, ela soube que a galera tá chamando de Lulaflix. Vocês ouviram esse zum 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 da galera? Quem será? Vocês ouviram esse zum 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 da galera? Venha para o Fela Brasil. Lula, produção brasileira. Nossa senhora. Não tem como deve desver, ter não, lá. né? Mas que loucura, Não tem gente. como desver. Você ali. tem os filmes dos Trapalhões, será? Um negócio? Não, que deve Eu acho que não é muito politicamente incorreto. Vai passar o quê? Pô, mas tinha um suco, né? Suco Holiday, te peguei agora, pô. É isso aí. O que vocês acharam? Vocês já acessaram o Lulaflix aqui? Não. Não? acessei, Nem pretendo. Você tentou? fazer. Eu não, eu vou gastar meu pacote de dados com essa porcaria. Nem que a vaca tussa. Vai ter aplicativo, será? Você tem que entrar no Você site tem que mesmo? entrar no site, porque deve ser superfaturado essa merda aí. Possível Deve... um negócio desse. Quem é que faz Triste, negócio no hein? site, bicho? E o nome do site é extenso ainda. Ela parte do pressuposto que a população é alfabetizada, uma coisa horrorosa isso aí. .cultura.gov. Falando em ponto, vamos falar agora do mal. Você que está em casa, nesta quinta-feira, nós vamos falar... Não põe essa música não, que não. Não põe essa música não. Essa música é de um filme bom. E não se deve queimar vela com um defunto ruim. Não se deve. Nós vamos falar agora do mal. Nós vamos falar agora do malfeitor maior. Quem é o malfeitor? Seria o tripa seca? Seria o pouca sombra? Seria o chinesinho? Seria o senhor Furtado, que rouba a vila e põe a culpa no Chaves? Seria o Pinguim? Seria o Coringa? Seria o Charada? Seria Lex Luthor? Não é, mas é parente dele. Ele, que é o nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan, nosso líder fascista maior, a ele a quem nós devemos dar honra pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos no meio dos nossos séculos
Ele que é o alfa, ele que é o ômega. Ele que é a mosca na sopa, o dente do tubarão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Ele que é o filho que ainda não veio, ele que é o início, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é o ontem, que é o hoje, ele que é o amanhã, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é amanhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que segura o tchan, ele que é o marro-tchan, ele que é o acererê, ele que é o rá, ele que é o merrê, ele que é o berribe do berribe, ele que é o nomba, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fio do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é o muito sozinho. O nosso ditador, o Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes, mandou incluir na pauta do Supremo Tribunal Federal a ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março de 2025 e que é réu por coação no curso do processo por supostamente tentar pressionar autoridades brasileiras, leia-se o próprio Alexandre de Moraes, a partir dos Estados Unidos, em meio ao processo que resultou na condenação do seu pai Jair Bolsonaro pela loucademia do golpe Piriri Pororó. Depois que Moraes liberou a ação para análise da primeira turma, Flávio Dino, presidente do colegiado, marcou o julgamento para dia 16 de junho. O julgamento acontece depois que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, do Paulo Gonorreia, pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro. Segundo o Paulo Gonet, Eduardo atuou de forma continuada para interferir no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado. Parará, não sei por que o alemão põe essas merda aí, fala, eu não quero saber o Gonet. O Gonet está falando merda. Já falamos aqui, o Gonet está falando 5 quilos de merda. Agora vem Alexandre de Moraes, Caivano. E ele pede para marcar o julgamento. O julgamento de quem? Do Eduardo. Vamos supor que o Eduardo tenha cometido esse crime. Vamos fazer essa suposição. Eduardo Bolsonaro cometeu a coação no cruzamento. Vamos supor. Né? Vai ser julgado a revelia, então. Vamos supor. Não, vamos supor que ele cometeu esse crime. Vamos partir dessa hipótese. De fato, eu assisto o Reinaldo Azevedo e, de fato, eu concordo que ele cometeu esse crime. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei direito. Eu vejo o Reinaldo Azevedo, acho que ele cometeu esse crime, mas eu estudei direito, então eu conheço as leis. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, bom, ele cometeu esse crime, o Reinaldo Azevedo falou, ele cometeu, mas o direito, o que aconteceu? Ele coagiu uma autoridade. Sim. Então tem uma vítima, que é a autoridade coagida. Quem é a vítima? Alexandre de Moraes. Então por que raio o Alexandre de Moraes é o juiz? Se ele é a vítima. Então não pode. Não pode. Agora vamos imaginar que a autoridade coagida ou coaçada, não sei, essa autoridade fosse outra que não Alexandre de Moraes. Vamos colocar essa hipótese, vamos dar essa colher de chá para o periquito com cara de vulva, a cruza do Rony Cócegas com a velha da praça, que é o Paulo Gonet. Vamos dar essa colher de chá para ele. Vamos supor que o Eduardo Bolsonaro cometeu, eu vi no Reinaldo, ele cometeu mesmo, e que a autoridade é outra, e que o juiz, o Alexandre de Moraes, não é a vítima. Vamos considerar isso. Ele pode ser julgado, vamos ver o direito aqui, com pulsos altos, lei. Espera aí. Opa. Ele não foi citado. Não foi citado. O que é a citação? A citação é uma intimação. Uma cartinha que você recebe falando, você está sendo processado, tem tantos dias para se defender. Uma intimação dizendo que você está citado no processo para poder se defender. Aí, o que aconteceu? O Eduardo está nos Estados Unidos, como irei citá-lo? Da mesma maneira que você recebe suas compras do exterior. Né? Vai uma carta para lá. E esta carta que vai para lá, no direito se chama carta rogatória. O ministro do STF fala com as nossas autoridades diplomáticas, através do Ministério da Justiça, que fala com as autoridades de lá, que designam um juiz que vai mandar esta carta no endereço do Eduardo Bolsonaro. Ah, mas eles sabem onde ele mora? Sabe, claro. Disseram, pelo menos o Paulo Gonet disse,
que ele fez essa denúncia depois de uma investigação. Se ele investigou e não sabe onde o Eduardo mora, eu quero mandar ele tomar no meio do cofre, porque não é possível você investigar alguém sem saber que a pessoa, onde a pessoa mora, e dizer que a investigação foi conclusiva. Por quê? Se você sabe o endereço, se você investigou, você sabe o endereço. E o endereço dele é sabido. Todo mundo sabe como chegar lá. Mas o Alexandre de Moraes falou, não vou cumprir a lei, não. Vou citar por edital. O que é o edital? Ele pega e ele publica. No Diário da Justiça, é assim, existe uma ação penal, uma representação contra você. Defenda-se em tal prazo. Ele pode fazer isso, juiz? Pode. Mas tudo passa, tudo passará. Mas ele só pode fazer isso quando o denunciado ele se encontra em lugar incerto e desconhecido, que não é o caso de Eduardo Bolsonaro. E não estando ele em lugar incerto e desconhecido, a citação por edital não vale. Não valendo a citação por edital, o processo não poderia ter continuado, porque ele é nulo. Então, mesmo assim, com toda a minha boa vontade do mundo, querendo concordar com o Reinaldo, que o Eduardo ele cometeu esse crime, mesmo com toda a boa vontade, querendo acreditar que o Alexandre de Moraes não é a vítima, ele não foi citado, então não pode haver processo. E fora isso também, vamos imaginar que ele tenha sido denunciado porque as condutas que ele tomou parecem coagir a autoridade e que o Alexandre de Moraes não é a vítima e que ele citou. Ainda assim, eu, tendo estudado direito, tenho um problema, porque uma das últimas letras do artigo 359 do Código Penal, ele coloca como excludente de ilicitude viajar a país exterior e fornecer documentos para denunciar supressão de direitos humanos. Mas como eu não sou um estúpido, como eu não sou desgosto para minha mãe, eu posso ser uma preocupação para minha mãe. Um desgosto não sou. Porque eu estudo o que eu me proponho a estudar, eu aprendo e eu sou honesto o suficiente para falar para vocês o que eu aprendi e que é o que está escrito na lei. Então, esse PGR é tão pilantra, esse PGR que está analisando a delação do Vorcaro, que delata uma ocasião em que ele, PGR, esteve nos Estados Unidos, em Nova York, tomando um esquinho e fumando um charuto. Esse PGR, que é um pilantra, ele deu um parecer nas razões finais dizendo que o Eduardo tem que ser condenado em um processo que não deveria existir, porque o que ele está fazendo, além de ser um direito humano fundamental, está abarcado na excludente de ilicitude do golpe de Estado, que é denunciar supressão de direitos humanos, e mesmo que não fosse, se for para ser julgado, se é para ser julgado, ele deveria ser julgado por uma autoridade que não fosse a vítima. E também ele deveria ter sido citado por carta rogatória. Cláudio Caivano. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.